Olá, essa é uma live da Palavra que Alimenta. Meu nome é Bruno e a gente vai falar hoje sobre um tema importante: reinando sobre os próprios instintos. Vamos falar sobre isso. Se você está vendo a gravação, seja bem-vindo. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho, beleza? Para começo de conversa, eu gostaria de ir lá para Gênesis, capítulo 2, para que a gente possa discorrer a respeito desse assunto desde o início, literalmente desde o início. Obrigado por vocês que estão aqui. Vejo alguns nomes conhecidos, vejo nomes novos. Sejam todos super bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. De forma alguma, o meu tempo aqui é um tempo que faço por obrigação, né? Que tenho aqui por obrigação. Tudo aqui é feito com carinho e eu espero que o conteúdo esteja abençoando você. Tá bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo mais uma vez. Se você já é de casa, tamo junto desde sempre. Vamos lá. Olha só, para começo de conversa, eu gostaria de ler um texto que está em Gênesis capítulo 2, no versículo 25. Olha só o que o texto diz. Vou ler desde 24 para a gente pegar o contexto. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui existem vários aspectos que a gente poderia adentrar para que a gente falasse a respeito de como eram as coisas no Éden, de como eram as coisas no plano original de Deus. Deus não criou as coisas da forma com que elas são hoje. A forma com que as coisas acontecem hoje, a forma com que as pessoas procedem umas com as outras hoje, não refletem o plano original de Deus. Se você quiser saber qual era o plano original de Deus para a sua vida, você não deve olhar para os dias de hoje, você deve olhar para o Éden, porque o Éden é a expressão do que Deus queria para a gente. Olha só a vontade de Deus para o homem. Olha só, Gênesis 1, 26 diz assim, do 26 em sequência. A partir do 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Aí o 28 diz: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei toda a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E disse Deus ainda: tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto e que há semente. Elas vos servirão de mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra. Tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. O plano original de Deus para o homem, para a mulher, era isso aqui, ó. Ele chama o homem para reinar sobre a criação, para que eles reinassem juntos. Deus nunca quis que o homem fizesse as coisas sozinho, tomasse as decisões sozinho. Ele queria que o homem seguisse em parceria com ele. Porém, e antes desse porém, gostaria de adentrar esse versículo que nós lemos. O homem estava nu diante da sua mulher e eles não se envergonhavam. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Sendo assim, o homem ele tinha os mesmos valores de Deus. Ele procedia de acordo com Deus. Não havia necessidade de Adão orar. Você não vê aqui no texto Adão adorando, Adão lendo a Bíblia, Adão orando de joelhos dobrados. Isso não acontecia no Éden. Por quê? Porque no Éden não necessitava-se de ações sacerdotais que conectavam o homem com Deus. Porque Adão já era conectado com Deus. Ele já tinha um relacionamento próximo com Deus. E ele, olha que coisa maravilhosa. Adão e Eva, eles eram reis sobre a natureza externa e sobre a natureza interna.
Uma prova disso é o versículo 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Olha só, no Éden, o homem não era refém dos seus próprios instintos. Hoje, se um homem ficar nu diante de uma mulher, eles não vão, com certeza, ficar tranquilos com isso. Alguma ação, alguma reação vai ter diante disso. Muito provavelmente pautada nos instintos que vieram do pecado. Compreende? Mas Adão não. Adão, ele era rei sobre si e rei sobre a natureza. E é isso que Deus quer de nós. Quando a gente tem contato com a palavra de Deus, a gente percebe que Deus quer que nós reinemos sobre os nossos próprios instintos. Uma prova disso é que um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. É você se controlar. E isso só o Espírito Santo nos dá, porque por meio do pecado a gente caiu. Olha só, uma coisa que eu quero destacar aqui, no versículo 21 de Gênesis 3. Diz assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Sabe por que Deus fez isso? Porque eles tinham caído, eles tinham pecado, eles tinham comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, eles passaram a definir o que era bem e o que era mal para si mesmos. Em outras palavras, antes, Adão e Eva reinavam sobre a criação de acordo com a vontade de Deus. Mas depois da queda, eles reinavam e eram donos, deuses de si mesmos. Isso era um problema, porque tem um monte de gente aí sendo Deus de si mesma, definindo o que é bom para si, o que é mal para o outro, o que é bom para o outro, sem consultar o outro, fazendo aquilo que agrada a si mesmo, entregando o resto para os outros, quando na verdade esse não é um pensamento proveniente da vontade plena de Deus para a gente. Então, nesse versículo, o homem é vestido. Deus tece ali aquela vestimenta de pele e veste os dois. Porque agora era necessário que eles se escondessem de si. Porque eles já eram dominados pelos instintos. Porque o pecado tinha trazido morte, tinha trazido o que não é agradável a Deus para a carne humana. E essa maldição, ela adentrou na humanidade, e uma das coisas que essa maldição trouxe para a gente foi a morte. Então, se hoje você tem saudade de alguém que morreu, essa pessoa morreu por causa do pecado. Foi por causa desse evento aqui. Se hoje você tem enfermidades, é por causa do pecado. Se hoje a natureza está desregulada, é por causa do pecado. Se hoje animais morrem, é por causa do pecado. Se hoje homens e mulheres são separadas das pessoas que amam, é por causa do pecado. Então, aí vai um primeiro fundamento para a gente. A gente não pode viver abraçado com o pecado, com pecados de estimação. A gente não pode ser amigo de algo que fez com que Jesus padecesse na cruz. A gente tem que ter consciência de que esses pecados, essas falhas, aquilo que a gente pode cometer, vem da nossa natureza, que nós herdamos de Adão e Eva, porém, é algo que precisa ser vencido em Cristo. A gente precisa lutar contra isso, e Jesus é o caminho para que a gente vença essa batalha. Olha uma coisa interessante, eu nunca tinha reparado nesse versículo. O versículo 22 de Gênesis 3 diz assim, ó: o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tirado. Na verdade é o 22, que diz assim: então Deus disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós. Porque quando ele fala um de nós, ele está falando da trindade, né? O homem se tornou um de nós porque o homem agora definiu o que é bom para si, o que é mal para si, tem o conhecimento do bem e do mal. Então, assim como Deus, ele se tornou uma pessoa que define o bem e o mal para si mesmo, porém, sendo isso um grande problema. E olha só o que Deus diz: conhecendo o bem e o mal, não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e tenha vida eternamente. Olha uma coisa interessante. Se Adão tivesse ficado no Éden junto com Eva e tivesse comido do fruto da árvore da vida, eles teriam vida eterna. Eles teriam conhecimento do bem e do mal e teriam a vida eterna. E seriam
seres completamente diferentes do que nós somos hoje. E Deus não permitiu que isso acontecesse e privou o homem e a mulher da árvore da vida. Então, ali fora aconteceu um monte de coisa, mas a história a gente já conhece. O que eu quero chamar a atenção de você aqui é que, desde o momento em que houve a queda, que houve o pecado, Deus já preparou a solução. Deus já entrou com a providência ali para que um dia todo aquele mal causado pelo pecado viesse a cair por terra. Olha só o que Deus disse contra a serpente. Olha só. Gênesis 3, do versículo 14 e 15 diz: Disse, pois, o Senhor Deus à serpente: Porque fizeste isso, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei, olha só, e porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha só, ele diz, Deus dizendo, que a semente, que a descendência da mulher seria inimiga da descendência da serpente e que essa serpente seria esmagada na cabeça pela descendência da mulher. Anos e anos depois, nasce um homem chamado Jesus Cristo. E esse homem nasce da mulher, porque o Espírito Santo gerou ele diretamente na mulher. Então ele se tornou descendência da mulher. E olha só o que diz Romanos, capítulo 16, versículo 20. A respeito justamente disso. E por que eu estou falando de tudo isso? É importante que a gente entenda de onde nós viemos. Qual era o plano original de Deus para a gente? Qual é o peso do pecado em relação ao plano original de Deus para nós? Por que a gente precisa saber disso? Porque é contra isso que a gente está lutando. É contra isso que você está lutando. Contra esse pecado que mudou a sua natureza e não fez mais que você fosse um rei, uma rainha sobre a própria natureza e sobre a natureza externa. Mas agora você é refém. Você se tornou escravo do pecado. Por causa do pecado, você muitas vezes é tomado por ansiedade, e essa ansiedade faz com que você tome decisões que não são da vontade de Deus. Por meio do pecado, nós acabamos tropeçando diante de instintos. Muitas das vezes as pessoas se relacionam com quem não é para se relacionar, não vivem o plano de Deus porque não estão nem aí para Deus. O pecado causou isso nas pessoas. O homem se tornou alguém depravado e alguém que não está interessado em Deus. Alguém que não está alinhado a alguém que quer fazer com que ele seja santo. O homem não quer saber de santidade. O homem quer saber de aproveitar a vida e fazer aquilo que der na telha. Por quê? Porque ele é Deus de si mesmo. Um homem sem Deus é Deus de si mesmo. Talvez seja por isso que Jesus tenha falado: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Primeiro passo, negue-se a si mesmo. Você não é Deus de si mesmo mais. Agora você vai entregar essa função para Jesus, para o verdadeiro Deus. E a partir daí você toma a sua cruz e segue a Ele. É isso que a gente tem que fazer. E olha só o que diz Romanos 16, 20. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Olha só, a Bíblia dizendo aqui em Romanos, milhares de anos depois daquele evento lá no Éden, que Deus esmagaria a cabeça de Satanás. Satanás, com certeza, é o símbolo ali da serpente no Éden. E ele, sendo aquele causador de todo o mal ali, ele será esmagado. E olha só uma coisa interessante. Deus não vai esmagar a cabeça de Satanás sozinho. A Bíblia diz aqui que ele vai chamar a gente para esmagar a cabeça de Satanás. Então prepara aí o seu calcanhar, porque ele vai ferir, vai esmagar a cabeça de Satanás. E o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Paulo está dizendo que é debaixo dos nossos pés, dos pés dos crentes, dos salvos. Esses, eu e você, a gente vai esmagar ele. Ele pisou em você durante a sua vida, durante as dificuldades que você passou, mas Deus vai te dar esse prazer de esmagar a cabeça dele e de uma vez por todas ter a vitória garantida em Cristo Jesus.
porque nele nós somos mais do que vencedores. Não importa se você está vivendo uma vida que você possa até considerar uma derrota. A Bíblia diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Certamente quem nos amou foi Cristo, dando a sua vida por nós. Olha só, uma coisa que é interessante é que o plano de Deus, a partir daquele dia, foi se reconciliar com o mundo, foi se reconciliar com os seus filhos. Olha só, eu quero ler para você o que diz em 2 Coríntios, capítulo 5. Diz o seguinte: naquele momento o homem se separou de Deus. Deus o fez para se relacionar com ele. E ali, a partir dali, a Bíblia fala a respeito de como o homem persegue a Deus. Aliás, Deus persegue ao homem para que o homem se relacione com ele. E como o inverso deveria estar acontecendo também. E uma coisa que acontece aqui, que em 2 Coríntios, capítulo 5, olha o que a palavra diz. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, esse texto é falado bem na sequência do texto que diz: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo recebe uma nova natureza, é uma nova criatura. E a partir dessa nova criação, recebe uma natureza que não provém mais do pecado, mas provém daquele que venceu o pecado. E a partir disso, nós temos a possibilidade de vencer o pecado também por meio dele sermos salvos. E ele diz na sequência: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Jesus, ele foi a ponte que nos ligou a Deus, e por meio dessa ponte, Deus, se reconciliando com a gente, nos deu a função de reconciliar as outras pessoas com Ele. E olha só o que diz na sequência de tudo isso. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ele, sabendo que nós somos falhos, sabendo que nós somos pecadores e completamente culpados dos nossos pecados, porque a gente fala de Adão, fala de Eva, mas se fosse o Bruno lá, se fosse fulano lá, com certeza nós teríamos cometido os mesmos erros. Essa é uma realidade. E olha só o que diz a sequência: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus rogasse por nós. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ele quer se reconciliar com a gente e ele usa as nossas vidas para dizer para as vidas que ainda não estão reconciliadas: ei, reconcilie-se com Jesus, reconcilie-se com Deus por meio de Cristo. Faça isso porque o plano original será reconectado com você, que está desconectado com Deus por causa do pecado. É o pecado quem faz separação entre Deus e os homens. Deus é santo, o homem é pecador. Não há um relacionamento entre eles. Porém, por meio de Cristo, que sendo Deus, pagou pelos pecados do homem, essa ponte foi construída. E por meio dessa construção, dessa ponte, Deus conecta pessoas a Ele e faz com que essas pessoas conectem pessoas a Ele. E assim somos nós. Pessoas que foram confiadas por Deus para chamar as pessoas para Deus, para que de fato elas venham a viver aquilo que Deus chamou elas para viver. E de fato que nós reinemos sobre a nossa natureza. Olha só que incrível o que a Bíblia diz lá em Apocalipse. Nós bem sabemos que Apocalipse reflete o fim dos tempos, reflete as profecias inerentes ao fim dos tempos. E olha só que incrível o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 5, dos versículos 9 ao 10. Olha só. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.
deu para entender? Lá no Éden, o homem deixou de ser rei sobre a criação e sobre si mesmo. Deus, ao longo de toda essa história, por meio de Cristo, gera uma reconciliação com o homem e faz do homem novamente rei sobre a terra, ao qual constituístes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Deus nos quer fazer reis novamente, mas Deus não vai fazer você reinar sobre a terra sem antes fazer você reinar sobre si mesmo, sobre o seu corpo, sobre os seus instintos. Tem pessoas que não conseguem ver outra pessoa, não conseguem, sabe, se colocam diante da situação mais simples e não têm domínio próprio. Como essa pessoa vai reinar sobre a terra se não reina sobre si mesmo? É claro que essa obra de transformação é um mérito de Cristo, mas é você quem tem que se colocar nas palavras de Cristo, para que elas sejam vivas em você e gerem resultado. Graças a Deus que você está aqui, graças a Deus que você está tendo contato com essa palavra. Você não está aqui à toa. Você é uma pessoa que se colocou aqui, e se você está tendo contato com essa verdade e essa verdade está fazendo sentido no seu coração, tenho plena certeza de que só pode ser Deus a trazer a verdade para você. E a verdade é que a Bíblia diz que Deus quer salvar todos pelo conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade parte da verdade você não consegue sozinho, eu não consigo sozinho, eu só consigo com Deus, eu só consigo por meio do sangue de Cristo, pois é através do sangue de Cristo que eu fui purificado e retornei a Deus. E eu assim terei acesso àquilo que Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, nos promete. Lembra que lá em Gênesis 3, 21 ou 22, acho que 22, sim, 22, o homem foi impedido de comer da árvore da vida para que ele não tivesse a vida eterna, porque Deus disse que se ele comesse do fruto ele morreria. Se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele teria a vida eterna. Então Deus o tirou dali para que ele não tivesse acesso à vida eterna e a palavra que Deus disse ali se cumprisse. Mas olha só o que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 22, é de dar água na boca. Olha, o rio e a árvore da vida. Então me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, como procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição, ou seja, vai voltar para aquilo que originalmente Deus projetou. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. E verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite. Não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará. E reinarão para todo sempre. Reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aí olha o que o texto diz na sequência: eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou quem ouviu as palavras e viu essas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: olha, não faças isso. Sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Disse-me mais: não seles as palavras da profecia desse livro, porque o próximo está o tempo. Quem é injusto, faça ainda injustiça. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Esse versículo, irmãos, é um dos versículos que eu mais amo em Apocalipse. Ele diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Aquela árvore que nós fomos privados de ter acesso no Éden por causa do pecado, por meio do sangue de Cristo, que é o único caminho para nos reconciliar com Deus e nos trazer ao plano eterno, é por meio dele que nós temos acesso à árvore da vida, que nós comeremos do fruto da árvore da vida e poderemos entrar na cidade santa pelas portas, ao qual lá nós seremos reino e sacerdotes que reinarão para sempre. Nós estávamos no Éden, reinávamos sobre si mesmo e sobre a natureza. Caímos e não reinamos mais sobre nada, senão sobre os nossos próprios pecados. E nem sobre isso, aliás, é o pecado quem reina sobre nós. E nós nos tornamos servos do pecado. Tornamos-nos escravos do nosso instinto. Mas por meio do Espírito Santo, da qual nós recebemos por meio da fé em Cristo, nós temos acesso ao Espírito que nos traz a essência do Éden. Entende? A conexão que a gente tinha com Deus no Éden. O homem conversava com Deus face a face. Na viração do dia eles ali conversavam. Adão tinha a possibilidade de falar com Deus ali. Deus passeava no jardim. E é para o jardim que nós voltaremos. É para a cidade santa que nós voltaremos. É para Sião que nós voltaremos. E é lá que eu quero estar. E eu quero encontrar você lá. Eu sei que tem pessoas aqui que provavelmente não estão vivendo essa vida conforme a vontade de Deus e não estão reinando sobre si mesmos. Eu quero convidar você para nós fazermos uma oração agora. Eu quero que você diga aí que precisa dessa oração, que você vai fazer parte dessa oração. Eu vou orar junto com você aqui, vou citar o seu Instagram aqui, a gente vai orar junto. Eu tenho certeza que pela fé as coisas podem mudar na sua vida e você se entregando para Jesus vai ter sobre si esse sangue que te dá acesso à árvore da vida e à cidade santa, da qual você poderá entrar pelas portas. Se você é essa pessoa, se você reconhece que você precisa de Cristo, que você possa comentar aí: eu quero receber Cristo como meu Salvador, eu preciso disso. Faça isso e nós oraremos juntos agora. E eu tenho certeza que essa palavra, se ela encontrar espaço no teu coração, ela vai frutificar e vai fazer com que você dê frutos para si mesmo, da forma com que você glorificar a Deus com a sua vida, você estará sendo essa pessoa que está a caminho de reinar sobre si mesmo, de ser dominador dos próprios instintos e não dominado por eles. Seja um vício, seja questões... Enfim, eu não vou citar aqui os pecados provenientes da carne, mas que nós oremos juntos aqui. Eu creio que Deus pode mudar essa história a partir de hoje. É pela fé. Amém? Vamos orar então? Deus amado e querido, eu apresento ao Senhor a vida de cada pessoa que esteve aqui na live, que está ainda ou que está assistindo a gravação. Eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor venha de encontro a cada vida, Pai, que confessa que precisa do Senhor. Confessa que sem o Senhor não é possível, sem o Senhor não dá. Tentaram já ser reis sobre si mesmos, mas na verdade o rei chamado pecado é o que reinou sobre essas vidas. Mas elas reconhecem, Pai, que precisam do Senhor e somente pelo Teu Espírito, somente pela Tua graça, podem ter acesso ao reinar sobre si mesmos. Pai amado, eu apresento a vida da Marcélia, eu apresento a vida da Ciomara, da Cida. Pai, em nome de Jesus eu também apresento a vida do Felipe, a vida da Priscila, eu apresento a vida do Jefferson, eu apresento, Senhor amado, a vida de cada um aqui que está orando junto com a gente agora. Eu sei que o Senhor visita o coração de cada um e que essa semente, Pai, da Tua palavra, ao qual nós conversamos aqui, venha encontrar espaço nas boas terras que são os corações dos Teus filhos. Eu creio que aqui só tem terra boa, Pai. E conforme diz a Tua palavra em Mateus 13, a semente que caiu em terra boa produziu 30, 60 e 100 para 1. E eu creio, Pai, que eles têm sede de produzir 100 para 1. E para que eles façam isso, eles vão precisar se esforçar, para que não sejam como o primeiro exemplo da parábola. Aquela semente que caiu à beira do caminho, mas veio uma ave e a comeu, e a levou, e não permitiu que ela geminasse. Pai, que o Senhor não permita que o diabo tire
essas sementes que foram lançadas aos corações dos teus filhos, porque Ele coloca situações, cria situações para que eles não venham a se concentrar naquilo que foi dito a eles e sendo apresentados a uma situação contrária àquilo que eles ouviram aqui, desistem, voltam atrás. Mas a tua palavra nos revela que quando nós perseveramos no teu ensino, ela frutifica, ela cresce, ela dá frutos. E é isso que nós queremos fazer diante do Senhor, dar frutos, Pai. Eu te agradeço, te glorifico e te exalto, porque eu sei que a obra que o Senhor iniciou na vida de muita gente aqui vai frutificar em nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão precisando de um renovo espiritual, recebam em nome do Senhor Jesus. Aqueles que tinham uma vida de oração desfalecida nos últimos dias, nas últimas semanas, talvez até nos últimos meses, que o Senhor traga um renovo para essas vidas em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Pai amado, na tua providência sobre a vida de cada irmão que esteve aqui. E desde já eu te agradeço por isso, Pai. Seja o teu Espírito a trazer o reino dos céus aos corações daqueles que estiveram nessa live. E assim, Pai, eu te agradeço pela vida deles, coloco tudo nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor para quem chegou aí no final. Olha o comentário do Patrick. Quero agradecer a Deus. Fiz a prova hoje muito tranquilo. Acredito que tive um bom resultado. Obrigado, meu Deus. Glória a Deus, Patrick. Nós oramos, a respeito disso ontem e fico feliz que Deus tenha dado graça aí nessa prova. Que Deus abençoe o resultado. Olha só, muito obrigado por vocês terem estado aqui. E se você esteve na live de ontem, a gente falou a respeito de ansiedade. Eu disse que eu baixaria a live, e colocaria no YouTube. Fiz até um story falando a respeito disso. Eu baixei a live, então eu não compartilhei em 24 horas, porque eu já tinha baixado. Então, eu fui ver o vídeo para que eu pudesse subi-lo no YouTube e eu percebi que o vídeo veio cortado. Então ele não vai estar no YouTube porque tive um problema técnico. Eu baixei o vídeo, só que ele veio com problema. O vídeo tinha 30 minutos, chega nos 14 ele já avançava para o minuto final e acabava. Então, não teremos a live sobre ansiedade no YouTube em breve. Porém, eu pretendo fazer um resumo daquilo que foi ministrado, então, em breve. Pode ser que... Eu não vou prometer datas, mas eu creio que esse assunto pode edificar a vida das pessoas, então farei provavelmente um resumo sobre isso. A Juliana perguntou o nome do canal. A Palavra que Alimenta também, tudo junto. A Palavra que Alimenta. Inclusive, caso você queira acessar o canal no YouTube, você pode entrar no perfil da Palavra que Alimenta, tem o link na bio, fica mais ou menos nessa altura aqui. Você aperta ali, já se inscreve, já ativa o sininho e já fica por dentro daquilo que a gente sobe lá. Beleza? Obrigado pela presença de vocês. Opa! A Joelma disse que tem muitas dúvidas. Olha, Joelma, a gente sempre abre para dúvidas aqui nas lives. Fique à vontade para comentar, para falar a respeito do que você tem dúvidas. Talvez eu possa ajudar, talvez não. Eu vou tentar fazer o possível para ser útil aí diante daquilo que você precisa. E caso você queira mandar no direct aí, fique à vontade, tá bom? Glória a Deus pela vida de vocês. Obrigado pela presença de vocês. É sempre bom estar aqui. Eu, de paixão, eu gosto muito de estar aqui na live com vocês, de orar junto com vocês, de compartilhar da palavra junto com vocês. E é isso aí, vamos que vamos. Amanhã tem post novo. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês são edificados pelos posts da Palavra que Alimenta, se vocês gostam dos textos, se vocês são edificados, eu quero fazer um convite para vocês. Vão lá no perfil, aperta nos 3 pontinhos aqui em cima e ativa as notificações. Porque uma coisa que eu percebi é que o Instagram está com um alcance muito mais baixo do que estava antes. Antes os posts alcançavam muito mais contas do que alcançam hoje. Antes, normalmente, tem até uns números que o Instagram apresenta. Antes, cada post chegava a pelo menos 9.000 pessoas. 9.000, 10.000. Os posts mais acessados chegavam a 15, 16 mil pessoas.
Hoje os posts estão alcançando cerca de 5 mil contas, 6 mil contas no máximo. Tem uma diminuída muito grande. Eu sei que tem gente que gosta dos textos e não tem acesso a eles porque não aparece na timeline. Então uma forma de resolver isso é vir aqui e ativar as notificações. Aí quando tem post novo, aparece uma notificação no seu celular dizendo, ó, a Palavra que Alimenta fez um novo post. Aí você vai lá e tem contato com o texto. Então sugiro que você faça isso. Entrando no perfil, 3 pontinhos aqui em cima, ativar notificações de posts, ou, se você gostar também, dos stories. Beleza? Obrigado a vocês, eu vi que algumas pessoas chegaram aqui no finalzinho. Provavelmente eu não vou prometer, né? Porque ontem eu prometi e não deu certo. Mas eu vou tentar baixar esse vídeo aqui e colocar no YouTube. Tá bom? Deus abençoe vocês. Sejam muito abençoados nessa semana que se inicia. Que seja uma semana de boas notícias aí, de coisas boas. E ainda que aconteçam coisas ruins, que nós aprendamos com elas e evoluamos, né, para que nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Tá certo? Deus abençoe você e até a próxima.